Sejam muito bem-vindos ao Porto 360, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. Esta semana vou direto para Vitória, no 2º Congresso Internacional de Portos, conversar com inúmeras autoridades e personalidades do setor portuário. Começo conversando com Flávia Nico, coordenadora geral de delegações e convênios da Secretaria de Portos. Flávia, estamos aqui direto por 360, um evento extremamente importante, debatendo a importância e a estratégia dos portos brasileiros para o cenário mundial também. O que você tirou desse evento de aprendizado para levar principalmente para Brasília? Olha, eu acho que é sempre uma grande troca quando a gente vem aqui ver TUP, Porto Público, Porto Delegado, DOCAS, AVPortos agora numa nova situação, e a gente escuta as diferentes situações e cenários de cada um e como que eles estão avançando. E eu acho que a gente traz de lá e leva de volta, como você mencionou, essa mensagem de que os portos estão já antenados para essas questões, estão preocupados com a capacitação, muito também com a infraestrutura, mas já em termos de sustentabilidade e inovação. Eu particularmente percebi um sentimento aqui, né, de que hoje Vitória se tornou um pouco patinho feio, porque foi privatizado. Você sai com esse sentimento também, com tamanha interferência política que a gente tem dentro do nosso setor e do nosso país também, né? Então, Vitória nunca vai ser patinho feio, eu sou daqui, então é sempre linda, tá? Foi um processo de desestatização da empresa pública, que entrou no lugar agora uma gestora privada, mas o porto ele continua sendo um ativo público, ele continua sendo da União. Então a gente tem o que o professor chamou aqui, o Mar, ele chamou de corporatização. A gente tem uma empresa gerenciando um ativo público. É uma tendência em várias áreas, né? Existe uma expectativa muito grande da gente trazer mais eficiência, melhorias, né? E continuar nesse segmento do mercado para cada vez mais inovar. Por parte da Secretaria, o que eu consigo te falar é que a gente está monitorando a AVPortos, a gente está acompanhando todo o resultado, não é um porto que ficou esquecido da nossa agenda, muito pelo contrário. Conheço muito bem o Fabrício, o planejamento que o Fabrício tem, principalmente no que rege infraestrutura, o nosso secretário nacional de portos. A secretaria está olhando para isso? A gente sabe que está com uma dificuldade hoje gigantesca para o aumento da capacidade nos portos brasileiros. Está performando, está batendo recorde, mas está sangrando, tá? Realmente com um problema bastante grande. Como é que está esse ponto específico dentro da secretaria, Flávio? Excelente questão, e é bom até a gente ter esse espaço para poder falar sobre isso. Um acompanhamento que vem sendo feito por esse governo é o acompanhamento da execução de investimento. O que a gente tem historicamente é uma execução de investimento muito baixa. Então a gente tem trabalhado muito mais de perto, até uma das questões que foi trazida aqui é com relação às tarifas, que as tarifas são altas, né? Mas aí quando a gente vai ver dentro da tarifa, houve uma previsão de investimento que muitas vezes não aconteceu. E um outro aspecto que é importante ser lembrado também são os investimentos que foram previstos agora para o novo PAC. Então ali há uma série de investimentos em obras que já estavam projetadas, programadas e que vão acontecer. E para o ano de 2024 há também verbas para a execução de projetos de investimento em infraestrutura. Tá aí, Porto 360 navega por todos os portos do Brasil. Palestrantes de dentro e fora do país estiveram no 2º Encontro Internacional de Portos, além de autoridades e representantes da Marinha. Você bem sabe que eu sou um apaixonado pela Marinha. A gente está aqui em Vitória e é claro que eu tinha que conversar com o capitão dos portos direto para o Porto 360. Capitão, qual é o desafio que tem aqui no Porto de Vitória, principalmente quando a gente fala em navegabilidade? Maxwell, primeiro eu queria te dar os parabéns pela tua apresentação empolgante, né? Uma agregadora para nosso evento aqui de Vitória. Parabéns, né? Bom, em relação aqui ao Porto de Vitória, nós temos grandes desafios, né? Principalmente aqueles que a gente busca causar sinergia entre os órgãos, né, que fazem parte desse trabalho, dessa comunidade marítima, em busca da competitividade desse porto. A gente hoje
tem uma nova realidade depois da entrada da Viportos, e a gente tem percebido que aqueles modelos antigos, aqueles modelos que demoravam muito para acontecer, hoje mudaram completamente de comportamento. E a Marinha ela tem se adequado a isso, né, agregando junto à parte da segurança de navegação para que a gente possa colaborar com a comunidade marítima, com a navegação em si dentro do Porto de Vitória. Capitão, a gente em Santos tem um desejo muito antigo, que é uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Aqui em Vitória a gente tem uma ponte que liga Vitória à Vila Velha. É um fator limitante para a navegação, uma ligação seca através de ponte? O túnel é uma melhor opção, no caso específico lá em Santos? Como é que você avalia essa condição especificamente? Aqui a ponte, né, ela tem uma função muito específica, né? Ela acaba conectando esses dois municípios e de forma alguma atrapalha a navegação, né? Ela vem aqui de forma a fazer uma conexão entre as duas cidades que acabam se tornando um só povo. Exato. Capixaba, né? Aqui nós não temos ainda nenhum projeto de túnel, né? Enfim, a gente aqui não tem essa... Mas a altura é um fator limitante, a gente pode dizer isso para grandes navios que porventura queiram aportar aqui uma ponte que limita a altura para passar por baixo dessa ponte especificamente. Sim, pelas características do Porto de Vitória e daqueles navios que hoje são recebidos aqui, hoje nós temos um calado aéreo, ele bem eficiente, né, que não nos impede hoje receber nenhum navio de grande monta, né, grande porte. Os projetos futuros para o recebimento de navios de passageiros estão sendo trabalhados e ele já tem uma área de estacionamento, uma área de fundeio fora, né, do porto organizado na área da Baía de Vitória, onde nós vamos depois transladar pequenos barcos para fazer o transporte dos passageiros. Eu com você aqui, Marujo, sempre trazendo novidades do nosso setor portuário. É claro que eu tenho que conversar com o Enildo, que é um dos organizadores desse 2º Encontro Internacional de Portos aqui em Vitória. Enildo, um encontro internacional vai ao encontro do que o setor portuário precisa, por ser um setor globalizado? Principalmente o nosso estado, uma vocação que tem para o negócio portuário, inserido dentro do cenário nacional, e quando você pergunta se isso tem importância a nível nacional. Nós sabemos que a gente precisa fomentar o negócio portuário, melhorar a atividade portuária, investir na capacitação e formação, até porque o ICEPEC, quando nós tivemos a ideia de trabalhar juntos, é de aproveitar esse ensejo, apresentar o ICEPEC como essa ferramenta e também projetar o Estado, porque o Espírito Santo, como eu já disse em outras oportunidades, é um Estado menor que tem dentro da região Sudeste, mas ele tem que se mostrar grande no seu negócio. E como ele tem uma vocação portuária, com a localização logística privilegiada, dando vazão de toda a movimentação de carga que chega e sai, principalmente do Estado de Minas Gerais, nós temos que ter uma capacidade boa. O tema que a gente percebeu como tema principal foi a questão da governança portuária. Por que escolher esse tema? Porque entendemos que é um momento que não só o Brasil está vivendo, com as reformas que a gente está passando, a privatização de portos, a discussão de todo esse processo, mas o mundo também hoje vive a discussão da questão da governança, da gestão, de melhorar o seu negócio. E como nós tínhamos esse evento, e nós estamos felizes que você teve aqui, ter uma contribuição, é um parceiro sempre no trabalho e veio aqui a brilhantar, mostrar como é que são esses desafios, como é que o mundo está enxergando isso, a inserindo no processo de tecnologia, de inovação. Nós temos aqui a presença dos grandes players do Estado do Espírito Santo, dos grandes investidores e que estão ansiosos para ver que isso pode acontecer. Enildo, para finalizar, qual é a tua expectativa? Você que é um profundo conhecedor do setor portuário, já passou aí por inúmeras gestões públicas, né, e principalmente por inúmeras interferências políticas. Olhando para frente, a gente tem mar calmo ou a gente ainda vai continuar navegando em mares turbulentos? Eu acredito que nós ainda teremos mares bastante turbulentos, porque como esse seminário está aproveitando o ensejo, nós estamos discutindo que nós temos que acreditar, continuar caminhando, mas sabemos que os desafios são grandes, nós temos que investir a longo prazo
para procurar fazer com que as coisas aconteçam, mas que nada vai ser fácil porque o mundo vive esse momento. Há muitas transformações, o horizonte ainda não é claro e a gente precisa realmente fazer isso, é investir, trabalhar e fazer acontecer. Sabendo a importância da mão de obra no setor portuário, conversei também com José Adilson, que é presidente da Federação Nacional dos Estivadores. Para quem acompanha o Por 360, bem sabe da minha preocupação com mão de obra. E para isso, vou conversar com meu amigo José Adilson, que é presidente da Federação Nacional dos Estivadores. Zé, pela liberdade que eu tenho com você, vou chamar de Zé. Falando em mão de obra, né? Esse mundo disruptivo que a gente tem, como é que a gente transiciona essa geração que carregou muita saca nas costas, se assim eu posso dizer, para esse mundo tecnológico que a gente vem vivenciando hoje? É um grande desafio para a tua federação? Sim, é um grande desafio. E aí, às vezes, até um equívoco, que você foi muito bem na sua palestra, de achar que o trabalhador portuário de hoje é aquele de 30 anos atrás, da Lei 8.630. Já houve uma mudança muito grande nesses anos, em vários portos do Brasil, tendo seleção pública, entrando novos trabalhadores. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o novo trabalhador entra com um perfil de estivador para atender a todos os grandes projetos do Complexo Portuário do Espírito Santo, que são empresas que têm um nível de contratação. Se eu não tiver o estivador no nível que ele quer para atender a sua mão de obra, não tem jeito. Então a gente tem que ter toda a experiência do antigo e construir o novo para tecnologia, para computação, para equipamentos mais evoluídos. E aí nós vamos precisar muito de treinamento. As pessoas estão se qualificando, mas existe uma diferença entre o que é qualificação e capacitação. Como você bem pontuou, essa questão de dar a capacitação para que os profissionais que atuaram em determinado tempo possam atuar hoje nesse mundo que traz automação, principalmente para trabalhos repetitivos. É esse o grande segredo? Usar muito mais o intelecto do que a força? Com certeza. E aí a gente tem que saber pegar os nossos quadros de trabalhadores, de estivadores, e ver qual aquele que tem habilidade em cada equipamento e trazer ele para o moderno. Treinar esse trabalhador. E aí por isso que a gente defende ter os quadros especializados que têm a capacidade de fazer o trabalho efetivamente dentro do mundo de hoje. Os trabalhadores nós temos treinado, eles têm tido muita habilidade nos novos equipamentos. Então ele tem conseguido fazer uma transição muito positiva, qualificando, capacitando e colocando ele dentro das novas tecnologias. Às vezes a gente tem o medo de pegar o velho e fazer isso. Não. Tem que pegar, tem que trabalhar, tem que formar e tem que fazer um padrão muito positivo para ter produtividade nos portos. Zé, a nossa audiência é enorme. A gente tem desde pessoas extremamente técnicas, como aquelas pessoas que são apaixonadas pelo setor portuário e querem entrar no setor portuário e estão aprendendo a respeito do setor portuário. Quando a gente olha essa questão da capacitação, da mão de obra, a gente percebe que hoje existe uma legislação que obriga principalmente a iniciativa privada a destinar um percentual de uma determinada verba para que possa ser utilizado para a capacitação dos profissionais portuários. Isso foi contingenciado pelo governo federal, já foi resolvido, não existe mais essa verba, ela desapareceu, as empresas continuam recolhendo. Como é que a gente resolve esse investimento que é necessário para capacitar os profissionais da área portuária? É política ou é estratégia? É estratégia. Todo mundo tem que pensar que nós precisamos deste recurso para que os trabalhadores dos portos consigam acompanhar toda a evolução tecnológica. E aconteceu todo esse fato que você está falando do dinheiro contingenciado que está lá, nós não conseguimos usar neste modelo de formação existente hoje. Então, hoje, as 3 federações de trabalhadores portuários estão na discussão intensa como mudar este modelo de forma que esses 2,5% que o setor patronal recolhe, nós possamos utilizá-lo bem para formar a mão de obra e a gente tem identificado quem são todos os trabalhadores portuários e investir pesadamente nisso. Então, a gente tem uma dificuldade nisso, estamos tentando buscar uma nova modelagem. Você escuta a FENOP falar uma coisa, você escuta a ATP falar uma coisa, e as federações também estão antenadas nisso para a gente aproveitar disso o melhor possível. E aí nós vimos hoje aqui nesse congresso que nós estamos que isso é fundamental para a gente ter uma evolução portuária. Tá aí. Tudo isso vai ao encontro do perfil do trabalhador portuário moderno. Sim. E navegando por todos os portos do Brasil, por 360. Sobre a implantação de veículos autônomos e inovações, conversei com a Valéria e a Alexandre da Portocel. Por 360. Valéria, a gente está aqui em Vitória
um evento extremamente importante, principalmente por ser um evento internacional, e a gente percebe as iniciativas que o setor portuário tem. E uma curiosidade, tratando agora de veículos autônomos, como é que esse projeto foi inserido dentro do teu terminal? Como eu tentei trazer um pouquinho durante a nossa palestra, tá, Maxwell? Portocel tem no seu DNA 2 acionistas que trazem e nos provocam muito iniciativas de inovação. E o veículo autônomo é uma delas. Ela surge com uma busca nossa por trazer eficiência para os nossos processos, trazer mais segurança. E o veículo autônomo também, que já vinha sendo desenvolvido na própria Universidade Federal do Espírito Santo, era uma solução que se conectava. Não era utilizado ainda no setor portuário, mas já em outros segmentos. O que a gente traz é uma adequação para atender as nossas necessidades. A gente pode dizer que isso é um anseio que o setor sempre teve de aproximar a iniciativa privada, principalmente das universidades? Sim, e é super bacana falar sobre isso, porque não é tão comum ouvir isso, principalmente no estado do Espírito Santo. A gente fica muito feliz, e isso é fruto de uma crença forte que temos, de alianças genuínas e duradouras, em saber que a gente pode estabelecer junto à Universidade Federal, agregar o conhecimento acadêmico ao conhecimento prático, trazer isso enquanto experiência para o nosso setor, para que a gente possa aprimorar e desenvolver ele para aplicabilidade prática no negócio. Alexandre, você tocou num ponto que são os desafios para o nosso setor portuário, e a gente sempre vem tratando do aumento da capacidade. O porto bate recordes atrás de recordes, e a gente bem sabe isso. Para aumentar a capacidade, é necessário olhar para essa questão da infraestrutura? Sem dúvida, Maxwell. Eu acho que, na realidade, é essencial. A gente não vai conseguir dar o salto que precisamos para atendimento a todo o processo de importação e exportação, né, das nossas cargas e produtos, sem que a gente olhe com muito carinho para a necessidade de infraestrutura. A gente costuma dizer que o porto é só um elo dentro dessa cadeia, né? A gente precisa estar atento e fazer chegar a essa infraestrutura todo o aspecto rodoviário, ferroviário, uma atenção especial ao processo marítimo, toda essa questão de gerenciamento de risco e continuidade do negócio. Então, se não pensarmos em uma infraestrutura consistente e adequada ao atendimento desse mercado, a gente pode conviver com um apagão portuário. Valéria, eu sempre costumo pontuar que a gente precisa olhar a infraestrutura, definir processo e depois tecnologia. Esse é o caminho correto para que a gente possa ter a evolução necessária para o setor portuário? Muito se fala do Porto Santos, óbvio, o maior da América Latina, mas a gente percebe que outros portos no Brasil, como é o caso de Vitória, vem se desenvolvendo bastante. Essa é a chave do sucesso? Eu acho que eu só agregaria uma palavrinha antes dessa infraestrutura. Eu acho que a gente precisa ter uma estratégia muito bem desenhada. A gente ouviu hoje aqui o Dr. Chumar falar um pouquinho sobre isso, né? A gente olhar um pouquinho para o futuro para saber onde a gente quer se posicionar enquanto longo prazo. Então, pelo menos é em Portocel, e aí eu sempre reforço. É uma jornada de aprendizado e a gente tem humildade suficiente para dizer que talvez a gente não esteja 100% certo. Mas a gente acredita muito que tendo uma estratégia bem desenhada, uma adequação de infra, com processos estruturados e tendo uma mão de obra adequada, a gente consegue sim trazer muita e desenvolver muita tecnologia. Alexandre, para finalizar, eu tenho uma preocupação bastante grande, uma preocupação do setor, é a questão da estabilidade jurídica. A gente está melhorando nesse quesito para que possa atrair, principalmente dos grandes acionistas, investimentos para o setor? Eu acredito que sim, a gente teve processo de evolução. Se você me perguntar se para o setor portuário a gente já alcançou o que outros setores têm, eu acho que ainda não. Mas a gente tem uma lei que lá de 93, a 8630, que veio e regulou de uma forma muito adequada de como é que essas relações deveriam acontecer. Depois dela uma atualização, a 12815, que trouxe, vamos dizer assim, ainda pelo setor muita controvérsia. Mas eu digo que tá ok. O problema que a gente precisa estar atento e ter sempre a abertura para poder discutir e buscar sinergia são as questões relacionadas a trabalho. Muito por conta, em algumas regiões, ainda de uma busca de um protecionismo, de uma proteção ao mercado, que é legítimo, mas precisa ser discutido para se encontrar solução. Sempre quando a gente caminha para um processo de judicialização, Maxwell, e uma discussão por terceiros para a solução desse problema, eu acho que a gente está mais distante de uma solução. Então, precisamos evoluir, sim, na regulação. E a gente, é claro, navegando por todos os portos do Brasil. Porto 360. Patrocínio